Então, bom dia a todos que estão assistindo aqui comigo. Bom dia para aqueles que estão assistindo gravado. Acho que vai ser uma aula bem bacana. Eu vou falar sobre o segundo tema que eu prometi em relação ao Joel, hoje é os 15 mindsets do empreendedor. Então, show de bola. Os quinze modelos mentais que ele utiliza. Eu preciso já enviar a solicitação aí para poder compartilhar, tá? Você tem aqui, Zé, vê se foi. Beleza. Deve estar aparecendo para vocês aí. Sim. Sim. Então vamos lá. Primeiro quero trazer uma mensagem. Olhe-se no espelho, orgulhe-se de quem você é e ouse amar-se. Né? Se a gente não amar, não gostar daquilo que a gente faz, mesmo compreendendo as nossas falhas, não dá. Então, sempre eu vou trazer uma frase de algum livro que eu li no dia. Eu li hoje, isso aqui, no livro do Zé Roberto Marques, aquele que o Joel me mandou. Então, vamos lá? Vamos para a brincadeira? 15 modelos mentais do sucesso do Joel J. Vamos lá. Primeiro, navalha de Ockham. Alguém já ouviu falar? O mais fácil geralmente é o melhor. Uma coisa, quando você for decidir, você tem dois ou três tipos de opções na sua decisão. Quando você for tomar a decisão, o mais fácil geralmente é o melhor. Porque o ser humano ele tende a complicar as coisas. Ele tende a ter muitos pensamentos que esses pensamentos levam para ele em diversos caminhos. E ele não olha o óbvio, não olha o básico, aquilo que está mais fácil, mais perto, tal. Geralmente, se você quer exemplificar isso, pega um jogo de futebol. Aquele cara que faz o básico bem feito é muito melhor do que aquele cara que fica complicando, dando passe para o outro lado do campo, em vez de passar ali para a bola rapidamente e entender que é o mais fácil, pode dar mais resultado. E um ponto interessante, essa é uma percepção minha, o sim sobre alguma coisa só é sim se ele for óbvio. Só assim se ele for óbvio. Pô, vou dar uma ideia para vocês. Ah, vou trocar de celular. Pô, vou trocar de celular. Será que eu preciso mesmo? Óbvio que eu preciso, porque o meu celular está quebrado. Pô, sim, só assim se é óbvio. Ah, não sei se eu preciso, então é não. Quando você fala não sei, é não. Quando você fala é óbvio, é sim, e aí você faz. Então, leva isso em consideração quando você for tomar uma decisão. Ah, eu vou colocar essa minha agenda. Então, por exemplo, vou falar uma decisão que eu tomei semana passada. Pô, eu quero estar mais próximo de todos os mentorados, eu quero estar mais próximo de vocês para entender, para poder gerar mais ROI, para poder fazer as coisas acontecerem. E daí, pô, eu pensei nisso. Na mesma semana eu tive três demandas de mentorados aqui pedindo encontro. Falei, pô, isso foi se eu fizer uma agenda e disponibilizar para eles. É sim? Não tenho dúvida. É óbvio, é sim. Não fiquei em dúvida de fazer. Fui lá, assisti um vídeo de 5 minutos, entrei no Calendly, formatei em 10 e mandei o vídeo. Hoje a gente já tem, acho que eu já tenho aí umas 10 reuniões agendadas durante esse mês. Duas, como eu falei, vou precisar remarcar, porque no dia que eu disponibilizei, eu não tinha bloqueado a agenda lá para o evento do G4. Então eu vou colocar. Então eu sempre vou ter agenda, porque para mim isso é óbvio. Então, beleza, não vou ter dúvida. E você? Qual é o seu óbvio da sua agenda? Vou dar mais uma solução aqui. Você precisa ter horário para poder falar com seus clientes, ou novos clientes, ou colocar gente dentro do seu pipeline.
Sim, né? É óbvio que precisa. Não, não fique em dúvida disso. Qual é a sua agenda? A sua agenda existe? Você já tem. Você pode utilizar isso que eu fiz para você poder apreciar e melhorar a sua prospecção? Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo está aqui porque quer melhorar o negócio, quer aumentar a receita, quer melhorar lucro, quer ver possibilidades. Agora, qual é a sua agenda que você tem essa semana para fazer isso? Qual é? E daí você fala, pô, é tão óbvio. E daí você olha e não tem. Não tem um espaço para você fazer as coisas. Então, por exemplo, eu vou dar aqui o Clemente. Clemente, um mentorado que eu falo para ele, cara, pensa num cara que faz as coisas, é o Clemente, Campinas. Que é uma coisa óbvia para o Clemente? Precisa de mais clientes no segmento dele para poder avançar e para poder dar os passos lá. Daí é assim, cara, você tem uma agenda, se o cara perguntar agora, me vê uma agenda, você vai ter que, espera aí, eu vou lá ver para poder trazer aqui e te falar, não, manda o link. A minha agenda, eu já separei dentro dessa minha agenda algumas possibilidades para que eu possa mandar para ele e a gente gerar conversa. Então, se você tem uma conta gratuita no Calendly, como eu mostrei para vocês, se você quer melhorar alguma coisa, você tem que ter espaço na sua agenda. Então, você vai lá, anota reunião de meia hora. Tá, o que que você vai fazer? Objetivo, compartilha esse link e fazer com que as pessoas agendem com você. Então, muito provavelmente, você vai conseguir ter um resultado muito legal fazendo uma coisa que é óbvia. E o sim é óbvio, que é mais fácil, não precisa fazer outras coisas. Por exemplo, me veio aqui também, às vezes eu vou falando das pessoas, por quê? Porque elas estão aqui, mas eu estou olhando elas, né? Estou olhando o nome delas aqui. Daniel Fonseca. Daniel Fonseca, pô, qual o network dele para vender um gigante? A questão é, pô, coloca lá, faz uma agenda para ter novos clientes, para ter reunião online, para poder ajudar o cara, para poder vender alguma coisa para ele. Então, tem que ter esse espaço. E se você fizer essa semana, já começou a ter resultado, já vai começar a melhorar o resultado para isso. Bom, Pareto, é claro que Pareto funciona. Então, Pareto do Pareto. Então, quais são as principais ações que levam aos principais resultados? Geralmente, 20% das ações te levam aos resultados. Então, olha só, se você tem lá, eu vou desenhar aqui, mais para frente eu vou ter até uma novidade tecnológica aqui para vocês. Mas vamos lá, você faz 20 ações durante o mês, beleza? Tá. Dessas 20 ações, você pode ter certeza que 4 ações são os que dão mais resultado. Eu não sei qual é, tá? Eu não sei se é conversar com o seu time de marketing, não sei se é conversar com o seu time comercial, eu não sei qual é o seu Pareto, qual é os seus 20% do 80% de resultado. A grande questão é que a maioria não tem nem a consciência disso, apesar de ter escutado sobre Pareto a vida inteira. Então vamos lá. Pergunto, qual é o seu Pareto? Anota aí, anota aí. Melhor, coloca no chat aí. Qual é o seu Pareto? Fala uma ação efetiva. Essa uma ação dentro, vamos supor, você faz 20 ações, você tem 4 ações que são seu Pareto. Fala uma dessas para mim, coloca no chat. Se é conversar com o cliente, se é tomar café, se é se relacionar com o seu time, fazer uma reunião rápida com o seu time, se é você de alguma maneira fazer uma prospecção a mais. Então, qual é o seu Pareto? E daí também tem o Pareto do Pareto, tá? Então, não para na primeira resposta. Então, você pode, beleza. Zé, 20 ações só durante a semana, eu tenho mais ações, eu tenho 50. Então, tá bom, o seu Pareto é 10. Dentro do seu Pareto, também tem os 20%. Ou seja, dentro dos seus 10 tem os dois. Então, você vai conseguir entender que muitas vezes você não está trabalhando naquilo que vai trazer o mais importante para sua empresa, que é o seu lucro. Pareto tem que fazer parte da sua vida, da sua semana, do seu dia. Por exemplo, eu não tenho dúvida que muita gente é muito organizada aqui. Tem toda a listagem das coisas que precisa fazer. Não tem? Beleza. Dela não, você não colocou as
principais que vão dar os melhores resultados. Não colocou. Não colocou. E apesar de você já ter tido essa mentalidade na sua cara, a mentalidade Pareto aí, muitas vezes demonstrada para você, mas você não faz porque às vezes vai passando. Então, estou aqui para te lembrar. Fruta baixa. Frutas baixas é aquilo que faz o negócio girar. Então, o que que é fruta baixa? Alguém que já comprou de você, alguém que já te conhece, alguém que está seguindo você. O pessoal colocou aqui, ó, eu perguntei do Pareto, network, reunião com financeiro, reunião com novos leads. Rodrigo, reunião com clientes. Fabrício, o Fabrício está transcrevendo. A Ana também, tá lá. Aí, a questão é o seguinte, network, pô, é isso. Tem que separar o pessoal na agenda. E aí, você, para ter resultado, você precisa pensar em frutas baixas. Então, o que que é fruta baixa? Aquilo que quem já te conhece, quem já está na sua base de clientes, quem já tem, de alguma maneira, algum relacionamento, quem te vê no Instagram. Então, por exemplo, postei um stories hoje, beleza? Então, consigo ver aqui, ó, quem me viu, quem está me vendo, beleza? Olha lá, fruta baixa. Esses caras são fruta baixa. Agora, o que que eu não posso fazer para eles? Pô, vem cá, quer comprar alguma coisa? Não. Eu posso falar para eles o seguinte: olha lá, meu stories aqui. O que que você faz? Você vai lá, fala, pô, tem alguma maneira de eu te ajudar no seu negócio? Tem alguma maneira que você quer conhecer mais aquilo que eu faço? O que você está fazendo? Qual é essa ação de fruta baixa? Quem são as suas frutas baixas? Quem são os seus clientes que já são seus clientes, que já está na sua base de relacionamento, que você pode sim fazer as coisas acontecerem? Então, essa é uma questão. Essa é a questão que você precisa entender como funciona. Fruta baixa, gastar menos com aquisição e mais com os seus próprios clientes. Criar novos negócios para os seus clientes. Outra coisa, pensar em ecossistema. Qual é o ecossistema que você está e que você pode, de fato, utilizar essa fruta baixa para o seu ecossistema? Tem algumas coisas aqui que eu costumo dizer também, né? Tudo que eu falo na mentoria, eu aprendo, muitas das coisas eu aplico. Pareto, por exemplo, comecei a aplicar mais fortemente agora, mas algumas coisas eu quero melhorar ainda. Eu também não tenho todas as respostas, né? Então, esse é um ponto que eu acho interessante, frutas baixas. Pois, ecossistema. Qual é o seu ecossistema? Como você. Deixa eu só voltar. Como você enxerga o seu negócio? A primeira vez que eu escutei falar sobre ecossistema foi em 2014, com Alfredo Soares. Foi ele que apareceu aqui e me falou: Ah, eu estou montando um ecossistema onde eu tenho agência, onde eu tenho e-commerce, onde eu tenho designers, onde eu tenho empreendedores. Ecossistema. O que a gente está colocando aqui é um ecossistema. Então, dentro do seu ecossistema, onde que estão as oportunidades? O grande problema é quando a gente é empreendedor demais e a gente quer montar alguma coisa fora daqui, fora daquilo que está dentro do nosso ciclo de competência. Eu vou falar também isso. Então, dentro do seu ciclo de competência, o que você pode fazer? Então, qual é o seu core? Como você está? Para que você possa, de fato, ter essa ação junto com o seu negócio. Qual é o ecossistema? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Mais uma vez, chamando o Clemente ali está na minha cara. Clemente, você tem, eu Oi. quero montar um ecossistema. Beleza. Então, um ecossistema onde você seja ponte entre cliente e fornecedor de algum daquilo que você vive. Então, por exemplo, dá para montar um ecossistema digital para as imobiliárias? Dá. O Fonseca, a mesma coisa, dá para montar um ecossistema para as óticas, que ele conhece muito de ótica, mais de 25 anos trabalhando em ótica. Então, onde que eu interligo todo mundo? Quais são todos os tipos de fornecedores que hoje eu não tenho acesso, mas que eu posso trazer esse fornecedor para cá? Então, essa é a intenção. Isso é ecossistema. Depois, skin in the game. Sempre que começar alguma coisa nova, você é o primeiro a fazer. Você é o primeiro a se posicionar
que você está no negócio. Skin in the game, é a primeira vez que eu escutei isso, é o Thiago Nigro falando, mas é um modelo mental. Sempre que você propor alguma coisa, você tem que fazer parte daquela coisa que você está propondo. Então, vamos lá. Eu falo aqui, ó, estou montando a comunidade Guia-se, beleza? Beleza. Eu participo de outras comunidades para poder entender e evoluir e tal. Eu participo. Essa é a ideia. Eu estou com minha pele em jogo. Se eu falo para você investir 15 mil nessa comunidade, pô, eu invisto muito mais em outras, porque eu sei que isso é importante para mim. Então, é isso. Em algum momento você pode até a sua comunidade, mas é importante que você esteja participando de outras, porque você entenda como funciona e modele cada vez mais o seu ecossistema. Pensamento de segunda ordem. Uma coisa que eles, assim, Joel falou, você vai lá, vai trabalhar, vai buscar uma decisão. Não chegou ali, o sim não está óbvio para você, mas você ainda está, beleza. Ou, inclusive, você teve um sim. Coloca em segunda ordem, coloca esse pensamento com quem te critica, coloca esse pensamento com quem vai fazer você ter uma outra visão, porque a gente cria eu vou tomar essa decisão, e a partir do momento que eu tomando a decisão, eu tomei a decisão, beleza, o nosso cérebro ele vai começar a buscar artifícios, e às vezes nem sempre são bons artifícios, para que a gente consolide essa visão. E aí você cai no ciclo seu, pô, eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em fazer esse tipo de estratégia para poder vender mais franquia lá na Farmeira. Beleza. Será que isso é legal? Quem eu vou consultar para poder saber? Quem já tentou isso, fez e não deu certo? Porque esse pensamento segunda ordem, muitas vezes, não tá claro para você. Você não vai conseguir fazer. Você mesmo. Por quê? Porque seu cérebro já tomou a decisão. Ah, eu devo comprar ou não esse carro? Seu cérebro já tomou a decisão, cara. Deve. Mesmo estando com um carro bom, vai colocar dinheiro onde tá, vai tirar o dinheiro de onde está rendendo para colocar dinheiro numa coisa que é só despesa ou só para você completar o seu ego ali naquele momento. Então, o que que você faz? Pensamento de segunda ordem. Quem pode ser essa pessoa? Diversas pessoas. Em algum momento sou eu aqui, ó. Manda um áudio para mim. Lembrando, a gente tem agendamento ali, mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar um áudio. Beleza? Posso demorar um pouquinho para responder, mas respondo. Sétimo ponto: fato novo, dinheiro novo. Então, ó, tem que criar fato novo. Eu vou dar um exemplo, o que a gente criou. Semana passada, a gente, vamos agitar a nossa venda de franquia esse mês? Vamos. O que nós vamos fazer? Fato novo. Semana tem uma sessão de perguntas e respostas na quarta-feira. Não tinha. Vai ter, porque a gente é fato novo olhando para isso. Então, fato novo sempre gera dinheiro novo. Então, se o seu negócio está meio parado, o que que você precisa? De um fato novo. O que que pode ser? Uma agenda no Calendly. Você vai lá, pô, eu tenho lá semana que vem o Clemente. Eu vou dar um exemplo, Clemente. E aí depois você me fala, ó, abre no Calendly na semana que para a semana que vem duas datas, dois meio períodos, onde você vai colocar lá reuniões. E aí o que que você vai fazer? Vai mandar para todo mundo que já foi cliente seu, para todo mundo que é cliente seu, para que os caras agendem um bate-papo com você. E aí no bate-papo você vai poder entender qual é a dor dele, como que você vai de alguma maneira ajudar. E vai ter muitas vezes uma sessão que você não vai vender nada, mas não tem problema, o cara lembrou de você, você se colocou à disposição e o negócio andou. Então isso é um fato novo, um fato gerador de novas possibilidades. E aí, só que é o seguinte, depois que você já fez, já deixou de ser fato novo, mas gerou um fato novo, buscou, trabalhou, mandou o WhatsApp para caramba. Por quê? Se você não agendou, se você não disponibilizou esses dias na sua agenda, como que você vai ter algum motivo para falar para as pessoas? Sempre tem que ter um motivo, sempre tem que ter possibilidade. Fato novo, dinheiro novo. Ciclos das competências. Admita naquilo que você é bom e, e fique nele ali. Então, tem um ponto que é interessante. Tem gente que fala assim, não, você tem que ficar
fora da sua zona de conforto. Bom, beleza. Qual a zona de conforto do Neymar? O ataque, né? Coloca ele na. Vamos tirar ele da zona de conforto, vamos colocar ele na zaga. Qual vai ser a atuação dele? Qual vai ser? Não vai ter atuação. Ruim. Saiu da zona de conforto. Na verdade, tem que ficar dentro do ciclo de competência, dentro daquilo que você conhece. Ah, você pode sair? Pode. Está descontente com a sua área, eu quero mudar de carreira e tal. Pô, acredito que não é muita gente que está aqui que quer mudar de carreira, mas a questão é essa: você tem que ficar dentro do ciclo de competência, porque senão você vai entrar num novo ciclo de aprendizado e vai voltar a umas casinhas para trás. Então, pense muito nesse ciclo de competências, porque é dentro desse ciclo de competências que você vai gerar o seu ecossistema, e que você vai ter os fatos novos, as frutas baixas, o Pareto e a navalha de Ockham. Cara, e depois dá uma pesquisada, voltando até no primeiro item, navalha de Ockham, vai lá no Google e pesquisa navalha de Ockham, você vai ver que legal, tem um contexto disso, né? Não vou entrar no contexto agora, como eu falei, o tempo meio reduzido, mas o contexto é muito legal da navalha de Ockham. Bom, corte o que não gera valor. Então, sabe uma das coisas que, olha, é o seguinte, todo mês, por exemplo, qual é um ponto que eu fico muito de olho aqui? No cartão de crédito, nas outras despesas que são maiores, quais são as despesas que impactam, se gera valor, está gerando valor, não está gerando valor, é só uma despesa mesmo que tem um custo diretamente ligado ao produto e a despesa é aquilo que você usa para poder se manter, tá? Então, qual é, o que é que não está gerando valor dessa maneira, inclusive no seu tempo. Então, inclusive no seu tempo, onde que você está gastando muito tempo que não está conseguindo gerar valor. 11º, motor um e 2 sempre tem que ter a segunda opção, sempre tem que ter, porque a questão é, você tem um avião, o avião voa com os dois motores, perdeu o motor, você precisa chegar no aeroporto. Então, qual é o motor 2 que vai rodar? Tem um segundo produto? Tem, e aí eu coloco o seguinte, o downsell. O que que é o downsell? Eu tenho, por exemplo, o Daniel vai vender uma consultoria lá, a consultoria dele vai custar 10K por mês pro cara. Beleza. O cara não quis. O cara não quis. O que que você faz? Tem que ter um downsell. Um produto mais barato, um produto escalonável, um produto que você consegue atender mais gente de uma maneira mais fácil. Então, quando a gente for formatar, e aí eu também vou começar a trazer conteúdo, vou falar para a gente poder montar as comunidades, quem está querendo ter um produto de mentoria, tal, vou auxiliar vocês, mas a questão tem que ter sempre o segundo motor, ou seja, você não apresenta o primeiro motor, ou o segundo motor de vez, você apresenta o primeiro, foco no primeiro, não deu, coloca o segundo. Isso é você não colocar todos os seus ovos numa cesta só. Pensamento inverso. Pensamento inverso é muito ser completamente ao contrário daquilo que você está fazendo. Então, quem está pensando de maneira completamente diferente do que eu faço? Eu também preciso entender qual é o pensamento inverso daquilo que a gente se propõe. 13º, mentalidade de arena. Está pronto para entrar na arena? Qual é a mentalidade de arena? Aquele cara que, pô, como que um lutador de MMA se prepara quando ele está a uns degraus de subir no ringue? É essa a mentalidade de arena. Eu vou vencer, eu vou entrar, eu vou lutar. Eu posso perder, mas eu vou deixar até a minha última gota de suor para o negócio acontecer. Então, mentalidade de arena é o que você precisa ter a hora que você for fazer, inclusive, um fato novo. Vai gerar lá, vai gerar, já gerou o link, mandou o link para o seu cliente. Eu quero conversar com você, eu tenho uma coisa nova para poder te mostrar. E às vezes você vai falar assim: eu nem tenho coisa nova ainda, hein? Eu nem tenho a coisa nova. Sim, eu tenho um assunto de uma tendência nova que eu vou te mostrar. Cara, me vem muito, quando a gente fala disso, a mentalidade de arena,
tá disposto a fazer coisas que os outros não estão. Quem me colocou no franchise foi Marco Imperador, que eu conheci, né, que são sócio da Home Angels, e aí também o Arthur Hipólito. Os dois trabalharam com o Carlos Wizard, o bilionário. Eu vou contar uma história aqui que mostra por que o cara é um bilionário. O cara, né, o Carlos Wizard é de Campinas, ele pegou e começou uma escola de inglês, mas ele queria diversificar. Ele não tinha professores que não eram de inglês. Então, ele fez o anúncio durante um mês, aulas de japonês, no jornal, no Correio Popular, lá de Campinas. É Correio Popular, né? De Campinas. Colocar lá no Correio e o que acontece? Durante 2 meses ele colocou, todo mundo fez inscrição. Daí ele falou assim, agora tira esse anúncio e coloca, preciso de professor de japonês. Ou seja, ele não tinha todas as soluções para o problema dele, mas ele estava no jogo. Então, o que eu vou fazer? Vou gerar demanda, depois da demanda eu vou ver como que eu entrego. Então, esse é inclusive do pensamento inverso. Ah, eu vou ter tudo pronto para depois poder entregar. Não, gera demanda primeiro. Mentalidade de arena. Multiplicação de canais. Então, sempre tem que ter a mídia principal, né? Ou as mídias principais. Aqui na guia, assim, tem duas mídias principais. O YouTube, e aí é pelo modelo que a gente tem do canal, lá do podcast, e o Instagram. Por quê? A grande maioria dos nossos clientes estão no Instagram. Não é porque eu gosto mais do Instagram. A grande maioria está no Instagram. Então, por exemplo, eu tenho muita gente que é o meu cliente aqui, que está agindo comigo, e você fala assim, você está no Instagram? Estou. Você está no TikTok? Não. Isso não quer dizer que eu não estou no TikTok. Então lá eu estou com o Zé Rubens, eu tenho minha conta pessoal também lá. Então eu estou por quê? Porque preciso entender o que acontece, como que está acontecendo. Então precisa entender que tem mais canais. Não foque num canal só. E aí, mesmo porque você não. Assim, como dizem os antigos, né? Uma porta, duas portas vendem mais que uma, porque entra mais gente. É isso, tem que ter em vários canais, inclusive os canais presenciais, os canais onde você faz networking, os canais onde você avança, os canais onde de alguma maneira você consegue aumentar seu network, fazer contato, enfim. E aí, por final, a lei de Parkinson. A lei de Parkinson, para quem não sabe, é a seguinte: não é a doença, tá? Não é doença de Parkinson, não é. A lei de Parkinson é o seguinte: uma tarefa ela vai ser realizada no tempo que você der para ela ser realizada. Então, por exemplo, fala assim, ah, gente, hoje meu dia está simplesmente atolado. Simplesmente atolado. Tá. Então, vamos fazer o seguinte: se você terminar tudo que você tem que fazer, você antecipa, você foca, você vai determinar o seu horário. Se você terminar até as 2 horas de hoje, você vai ganhar uma viagem para Cancún. Você faz ou não faz? Por quê? Porque você focou em realizar aquilo que você tem que fazer. Agora, por exemplo, é o seguinte, se você se organizar durante essa semana, você vai na semana seguinte ter resultado. Se eu estou falando isso, você tem quanto tempo para poder se organizar essa semana? Em quanto tempo vai sair essa tarefa? Numa semana. Então, a lei de Parkinson, ela traz isso e você vai realizar as coisas no tempo que você der para as coisas serem realizadas. Mas adivinha, o seu cliente também, o seu colaborador também. Tarefa que você tem que ser realizada tem que ter tempo curto, tem que estar ali no foco. Tá? Então, é isso. Essas são as leis. Eu vou falar qual é desses modelos mentais aquilo que mais me atrai, tá? Então vou pedir para vocês, enquanto eu estou falando para vocês aqui, vocês colocam os 3 modelos é, que você mais gostou, enquanto eu coloco. Então vai colocando ali. A primeira é o modelo mental mais forte que te pegou, depois o segundo, depois o terceiro. Primeiro modelo mental que me atrai mais é o 7. Esse, de fato novo, é sempre importante. Esse, de fato novo, é aquele que, faz as coisas acontecerem. Então, primeiro modelo mental, para mim,
é o fato novo. Segundo modelo mental que me atrai mais, fruta baixa. Fruta baixa. Então, 7, o 3, fruta baixa, me colocou. Ó, Fabrício, novas metas. Ó, Eduardo, Lady Parkinson, fato novo, multiplicação de canais. Fato novo, mentalidade arena, pensamento inverso. Olha que legal. E eu vou escolher o terceiro aqui, Pareto. Então, se eu tivesse que colocar para mim, esses seriam os mais importantes, né? Então, primeiro, fato novo, depois, frutas baixas, depois, Pareto. Olá, olá. Sabe o que vocês fizeram aqui? A gente fez mais ou menos um Pareto. O Pareto, onde você pode focar e fazer de você a mentalidade de arena, fruta baixa, skin in the game. Ó, legal, legal. Essa skin in the game, para encerrar aqui, antes de eu abrir para vocês, e já vai levantando a mão aí, quem quiser falar, tá? Não precisa brigar, tá? Pode colocar. Então, vai levantando a mão. É, Eu não sei levantar a mão aqui, Zé. Bom dia. e aí, bom dia, Eduardo. Eduardo, você e o Rodrigo eu desmarquei lá no dia 28, tá? Mas Tá é só, bom. né? Cara, Só que eu ia falar alguma coisa agora, mudei a atenção e esqueci. O que que eu ia falar? você pediu para levantar a mão. Não, antes disso. Eu vou lembrando, vou lembrando. Então, beleza, já que você está aqui falando, Eduardo, pode comentar aí o que que você achou, né? Algumas coisas que te impactaram, que você consegue ver melhoria para o seu negócio essa semana ainda. Então, os três que eu coloquei são os três que a gente está usando nesse momento. Claro que, por exemplo, a Lady Parkinson eu não sabia que era esse o nome, eu estava fazendo de forma intuitiva, tá? O Fato Novo, por exemplo, a gente criou um evento, que até vou fazer o convite aqui publicamente para você estar com a gente, Zé, Sim, que a gente vai fazer o maior evento de autores do franchise do Brasil no dia 4 de dezembro aqui em Curitiba. legal. Então a gente vai trazer para um summit é, líderes de empresa como Leonardo Paixão, da Influx, Humberto Madeira, Júlio Segala. E esse fato novo é justamente para a gente colocar lá quase 300 pessoas num espaço, para a gente trazer mais escritores e trazer mais franqueados para o nosso negócio. Sensacional. E pensa alguns fatos novos menores, tá, Eduardo? Então, por exemplo, reuniões individualizadas. Aqui, ó. Vocês sabem que a gente está com um espaço novo aqui, ó. Ainda não terminou, mas eu tenho um espaço aqui, ó, para fazer uma reunião confortável para até 10 pessoas. E eu quero fazer um evento para que eu faça uma imersão baseada em YouTube aqui. Então é um fato novo já. Então você pode dar pequenos passos com pouca gente, levando os seus clientes ou possíveis clientes. Então fazer um conteúdo para quem já é cliente e para quem não é cliente. E leva os caras ou para o seu escritório ou uma sala de coworking, não precisa ser grandes coisas. Faz um café da manhã, marca com um mês de antecedência, começa a trabalhar isso. Então, acho que isso serve para todo mundo, tá? Todo mundo aqui tem possibilidade de fazer um fato novo sem custar absolutamente nada. Se não é isso, é só colocar um café, um pão de queijo. Você vai passar amanhã, pode ser na parte da tarde também, final de tarde, 5 horas, das 5 às 7, enfim. Faz um fato novo aí para poder Ô, gerar. ô Zé, o livro que você participou, Franchise é, foi um fato novo. Legal. A gente trouxe 65 influenciadores do franchise para trazer essas pessoas para perto. E a gente tem fechado livros porque a pessoa sentiu, nunca tinha escrito um livro, ela sentiu a emoção, ela sentiu a experiência, e agora a gente está convertendo isso em livros, Sim. né?
Esse foi um fato novo que para a gente, além da gente não ter custo, a gente. Eu posso compartilhar isso, Zé? Que eu acho que vai Pode, ser pode. importante para alguns. A gente fez um livro, pessoal, chamado Franchise Zé. O Zé foi um dos coautores. Que quem participou, por exemplo, quanto que você pagou para participar, Zé? Nada. Nada. E ainda ganhou 2 livros. E o que que acontece? É, teve gente que comprou livros. Essa quantidade de livros que as pessoas compraram pagou o projeto e ainda nos deu algum lucro. E isso foi muito interessante, porque agora a gente está fazendo isso com o pessoal do BNI e a gente já fechou a primeira turma. Vai ser traduzido em inglês do mesmo jeito. Porque às vezes a gente tem um pouco de receio do dar, né? De fazer de forma gratuita alguma coisa que a gente faz, porque a gente já fez isso algum tempo lá atrás e tomou na cabeça, e a gente acha que vai tomar na cabeça toda vez. Mas, pela experiência que a gente teve aqui e está dando muito certo, esse fato novo de você. Eu brinco que a gente faz igual o Zé Bonitinho, né? A gente dá um tostão da nossa voz, a gente dá um pouco da emoção pro nosso futuro cliente, o que é ser um autor. E só para vocês terem uma ideia, a Prudential Brasil, quando viu esse livro, o Humberto nem participou, convidei, ele não teve tempo. Eles fecharam um projeto igual para os 1.500 franqueados deles. E aí eles vão fazer um projeto do tipo Prudential para que os franqueados digam o que, que é a Prudential para eles. Então Sim. vale muito a pena, num fato novo, você encontrar uma maneira de você dar um pedaço do que você faz para que essa pessoa sinta a emoção e pense assim: poxa, se escrevendo numa página já abriu essas portas, imagina se eu fizer tudo. Legal. Legal. Bacana. Então, obrigado pela participação. E, Eduardo, só reagenda para a gente lá. Vai ser legal o bate-papo. E tô finalizando. Depois eu quero conversar também, acho que antes disso aí, para a gente falar sobre o livro. Quem mais? Quem mais? Eu vi que tem umas 10 pessoas levantaram a mão aqui. Não, mas quem mais quer abrir? Pode abrir e falar. Pode abrir e falar, senão eu vou chamar. Tá muito cedo para terminar ainda, gente. Vamos lá, quem vai falar? Thales, fala aí. Deixa eu ativar aqui, Zé. Tá me ouvindo? Opa, ó, a Marisa está aí também. Estão me ouvindo? Tô sim, perfeito. Meu áudio de vez em quando sai aqui. Ô Zé, a respeito aí desses modelos mentais, eu até descrevi ali, né? Eu gostei muito, né? Eu sempre, acho que você já me conhece um pouco, e um dos principais, né, modelo mental aí é esse in the game, né? Que eu tô dentro Sim, de um projeto que sempre eu sempre tem que colocar minha pele, né, cara? Sempre fazer com aquilo ali ter um envolvimento real, né? O risco pessoal no sim, projeto, né, cara? Então, tô sempre aí com os projetos que eu desenvolvo, eu tô sempre aí dentro desse modelo mental, né? A questão também eu coloquei lá da parte do frutas baixas, né? Para a gente que é lead, né? Que a gente busca lead para fazer a expansão do nosso negócio, isso é prático para a gente, né? A gente busca aquela fruta baixa, aquele lead ali que tem total interesse dentro do negócio, que quer implementar e gerar, que vai gerar o resultado imediato para a gente. Isso é muito bom, tá? E o terceiro, né, que eu coloquei, deixa eu me recordar aqui, foi o mentalidade arena. mentalidade de arena. Cara, isso para mim eu preciso me desenvolver mais com isso, tá? Eu preciso me desenvolver mais. Aquilo que você, com essa consultoria que você tá dando aí, tá me dando essa amplitude, né? Então eu preciso encarar desafio, entrar mesmo nesse mundo digital, né? Que eu vejo aí, tem muita gente aí que tem muito conteúdo, às vezes nem tanto assim, estão se desenvolvendo bastante, né? Dentro dessa arena, vamos dizer assim. Então, eu traduzi isso, eu preciso entrar, eu quero fazer isso daí, e eu estou até desenvolvendo alguns planejamentos
para a gente entrar dentro do Arena, ser competidor em alto nível, né? E estar preparado para vencer e aprender. É isso, cara. Legal. Uma coisa interessante, né? Skin in the Game, para quem tem franquia, como eu, é ter a unidade própria, né? Você tá ali vivendo aquilo que a gente vende, isso também é bem interessante. Exatamente. Aqui o Caio falou, fato novo, fruta baixa e ecossistema. Caio, fala para mim aí, qual fato novo você vai gerar no seu negócio? Opa, bom dia, tudo bom? Bom Eu ainda dia. estou elaborando algumas coisas aqui, mas provavelmente essa semana eu fecho alguma consultoria sobre branding e posicionamento com o pessoal que estudou comigo no ensino médio, tudo, alguns me procuraram. Então, Sim, provavelmente essa consultoria aí sobre branding e posicionamento. sim. Caio, deixa eu te falar, você, desde que a gente começou, mas também começou um pouco antes, né? Você Aham. potencializou aqui, né? Como que você está vendo seu posicionamento, seu Instagram? Já gerou mais demanda? Já gerou alguns pontos de inflexão no seu negócio? Fala um pouquinho. Tem gerado bastante demanda, na verdade. Tá começando a gerar agora, para ser sincero. Como eu falei sobre as consultorias e tudo mais. Mas muita gente já tem me chamado falando que tá muito legal, tudo. Eu preciso começar a gravar um pouco mais de novo. Eu parei um pouco com os Reels por questão de tempo mesmo. Eu tô focando em alguns outros projetos que eu tô desenvolvendo. Mas eu tô fazendo bastante carrossel, tudo, que isso tem despertado alguns gatilhos no pessoal. Eles sempre me comentam e falam assim, vixe, viu, tá muito legal isso, não sabia sobre esse ponto. Por exemplo, eu fiz esses tempos atrás um post sobre o Morango do Amor, falando um pouco do marketing em si, Sim, da eu vi, estratégia ficou que tem legal por também. trás. O pessoal gostou bastante, comentou bastante sobre. Então, tenho buscado gerar bastante conteúdo para trazer novas pessoas aí. Legal, bacana. Vamos lá. Hoje eu vou Zé, ter também as 4 reuniões com vocês. Pode falar. se você me permite, a lei de Parkinson, ela funciona de uma forma muito interessante aqui no nosso negócio, porque escrever livro é um medo como falar em público. Só que ele é um medo um pouco mais agudo, porque o falar em público, o que você falou aqui, a maioria a gente vai esquecer, vai guardar uma ou duas coisas e acabou. Mas quando você escreve, aquilo tá tudo registrado, aquilo ali tá eternizado. E como a gente tem um método para ensinar as pessoas a escreverem livros, cara, é uma coisa muito incrível. Se eu dou 60 dias para a pessoa escrever, ela vai escrever em 60. Se eu dou 10 dias, ela escreve em 10. Se eu falar para ela escrever em 5, ela vai escrever em 5. Então a gente já entendeu, não sabia que o nome era Lei de Parkinson e eu vou estudar mais sobre ela, porque funciona assim de uma maneira incrível. As pessoas elas querem ser dirigidas sem saber que estão sendo dirigidas. E se Sim. você não dirigir elas, eu tenho um autor aqui que já pagou 12 parcelas e não escreveu o primeiro capítulo porque eu deixei ele à vontade. E a gente não vai mais deixar à vontade, porque para a gente não faz sentido o cara pagar e não fazer. Um minutinho aí, Então, Eduardo. Você está compartilhando o seu WhatsApp aí agora. Saiu da tela. Tá todo o seu WhatsApp aí está sendo compartilhado aí para todo mundo. o meu? Sou eu? Do Zé. Isso, Não, Zé. do Zé, o Ah, meu. O- deixa eu parar. Mas o meu é. Mas eu tô aqui na tela de vocês. É que eu tô vendo o Eduardo aqui na minha frente. Não sei por que o WhatsApp tá aparecendo aí. Certo? Continua aparecendo, Zé. Mas não é compartilhamento. Aí. Então, só para encerrar, Zé, então, assim, realmente, dependendo do negócio, você dá um prazo e cuidar desse seu cliente. É incrível que às vezes a gente é chato e enche as paciências por causa do prazo, mas aí quando o cliente vai dar um depoimento, o que ele fala é sobre isso. Olha, se eles não pegassem no meu pé, não ia sair. Teve tempo que eu fiquei brabo, eu falei, acho que eu vou parar, mas agora que eu tô com meu livro na mão e tô tendo os frutos, valeu a pena e vale muito a pena, porque eles vão pegar no teu pé, mas o negócio vai sair. Então, essa lei de Parkinson, quando você falou, a minha cabeça foi trabalhando. E vale muito a pena, gente. Mas não é criança. Não é criança, mas
Não vale a pena você fechar um contrato com a pessoa e ela se enrola, não usa a ferramenta, não escreve o livro, não faz isso, não faz aquilo. Isso te gera um problema administrativo, jurídico e ainda é um cliente a menos para falar bem do teu negócio. Sim, pois é. Boa colocação, Eduardo. Rodrigo. Eu queria falar um pouco sobre a questão da zona de conforto. Estava refletindo aqui sobre o meu caso da zona de conforto, né? Onde, por exemplo, você fez a analogia com o Neymar, mesmo estando no ataque, eu acho que a gente pode ficar na zona de conforto. E eu, por exemplo, estando numa zona de conforto de receita, de faturamento, eu posso melhorar, assim como o Neymar, né? Ele está lá, está fazendo um gol. Ele poderia estar fazendo 3 gols, Isso. né? Sendo o melhor atacante do Brasil, o melhor atacante do mundo, né? E aí a minha zona de conforto também, vendo o meu caso, né? Sobre esse tema, eu achei bem pertinente, de cada um de nós sairmos da nossa zona de conforto, tá faturando, estamos pagando conta, estamos tirando lucro, mas será que a gente não poderia estar tirando mais lucro, né? Era isso aí que eu queria contribuir e falar de mim mesmo, né? Rodrigo, boa colocação, né? Então, em relação a você estar na sua área de competência e trabalhar aquilo que você pode trabalhar para poder fazer as coisas acontecerem melhores, como o Neymar, eu levo o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ele, assim, em vez de ele buscar sair da zona de conforto dele, ele melhora a zona de conforto onde ele está. Como que ele melhora? Treinando mais do que todo mundo, né? Cuidando do corpo, cuidando da mente. Então, o fato de você estar na zona de conforto, na verdade, você tem que se aprimorar sempre, né? Não é uma coisa que já era. Só compara os dois, né? Se você vê, por exemplo, o Neymar e o Cristiano Ronaldo, você vê a habilidade de drible, eu não tenho dúvida. Neymar é mais habilidoso, né? Só que quem treina mais, quem se posiciona melhor, quem faz as jogadas mais eficientes, quem marca mais gol, quem se lesiona menos, quem que só sai na mídia para falar em coisas que eu estou falando aqui de alta performance, é o Cristiano Ronaldo. E ele está na zona de conforto dele, né? Qual é a zona que a gente precisa sair? Então, por exemplo, quando a gente fala, eu preciso aumentar o faturamento, preciso fazer algumas outras coisas. Tá claro para mim, eu não preciso mudar de negócio. Eu quero ganhar mais, eu não preciso mudar de negócio. Eu preciso mudar o meu negócio. Eu preciso mudar aquilo que eu estou fazendo agora. Eu preciso mudar a maneira que eu estou fazendo, de que maneira e eu vou poder, de fato, fazer as coisas acontecerem. Então, você está na sua zona de conforto, você tá onde você aplica as suas competências, mas tem que se aplicar muito, né? Isso aí. O que mais? Quem mais? Érica. Olá, bom Tudo dia. bem? Tudo bem? Bom, aqui eu coloquei a lei de Parkinson. É, essa questão de você dar o tempo para atividade. Eu sempre faço muita atividade na hora, né? Então, se cai alguma coisa para fazer, eu já ponho em prática. Mas eu acho que no meu caso, eu preciso dar um passo para trás nesse sentido. Porque por eu querer entregar, talvez eu não pense tanto em como entregar isso, talvez entregar de uma forma mais estratégica, talvez agregar mais valor naquilo que eu estou entregando por esse imediatismo meu. Então, eu preciso trabalhar esse. O Henrique até brinca comigo. O cliente pediu um negócio agora, eu entrego daqui 5 minutos, se eu não me policiar. Sim, Então, eu preciso me organizar em relação a isso. E o frutas baixas também é uma coisa que me chamou muita atenção, porque a gente tem bastante lead aqui que tiveram uma experiência positiva com a nossa unidade e que a gente poderia aproveitar isso de uma melhor forma, né? A gente já vem conversando isso há algum tempo e pedir um depoimento, sentar, conversar com ele, pedir as indicações que você já falou em outras reuniões. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode trabalhar melhor aqui e uma conversa que vai vir depois da nossa mentoria. sim. Por exemplo, falar de fruta baixa. Vocês querem gravar conteúdo? A gente tem sala aqui, ó. Já tá, vamos arrumar. Tem algumas coisinhas, mas aqui, semana, 10 dias já está finalizando. Estão fazendo teste de posicionamento, teste de iluminação, como que vai funcionar.
Então, daqui a pouco, ó, beleza, eu vou liberar, eu vou abrir para todo mundo que quiser gravar conteúdo com a nossa consultoria, você pode vir aqui. Você vai, se você fosse contratar um estúdio, você vai ter um custo, aqui vai ter um custo também, só que é o seguinte, aqui você tem a vantagem da gente estar te mentorando para você construir o seu conteúdo. Beleza? Beleza. Exatamente. Fruta baixa. Aqui a gente Fruta já gravou baixa. um curso de Vocês um, são fruta baixa minha, tem os seus clientes que são fruta baixa de vocês. Isso. Aqui a gente já gravou um curso de um outro segmento que a gente trabalha, e sim, é um investimento bem alto o estúdio. Na época, acho que faz uns 2, 3 anos, a gente investiu 15 mil para poder gravar esse curso, 15 né? pau. 15 e Quanto tal. tempo de gravação deu? 10 horas. Ah, também. 10 horas de gravação. Tinha uma orientação deles, a qualidade de áudio e vídeo fantástica. Então, quando você falou de de liberar o estúdio pra gente, a gente já pensou, porque a gente não é de Indaiatuba, mas é caminho pra gente, né? Sim. Não tem problema. Então, com certeza, a gente vai aproveitar essa oportunidade assim que puder para gravar para nossa agência, para poder trazer esse posicionamento que o Henrique já está tentando trazer para alinhar para nossa unidade, né? Sim. Uma das coisas que eu quero que todo mundo pode ter aqui, todo mundo, de cabo a rabo, e eu estou fazendo esse trabalho junto com os mentores que vão ter disponíveis horas para poder te ajudar aqui em setores específicos, mas eu quero que todo mundo aqui tenha um produto online, todo mundo, um produto de R$ 497, sem, e depois eu falo para vocês, sem gastar R$ 1, a gente vai poder montar um curso com todo mundo. Eu vou falar, sem gastar R$ 1. Até a primeira venda, tá? Depois que a gente começou a vender, aí a gente começa a, a poder cobrar. E eu acho que vai ser muito bacana, uma experiência muito legal você ter um produto que é vendável, um produto que vai impactar na vida das pessoas, como que a gente vai fazer isso. Então, brevemente, eu só quero botar para rodar e ter materializado isso com o nosso time aqui. Então, todo mundo aqui vai ter possibilidade de ter um curso de R$ 497. Ah, mas e se um dia, e se você não vender nada? Tá bom, mas você não investiu nada. Só que é o seguinte, ó, eu já tenho um curso aqui, se alguém quiser, você manda o link, o cara compra e a entrega eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer. E essa é a ideia. Então eu vou avaliar com vocês e caso vocês queiram, eu posso ser sócio de vocês no produto que vocês vão desenvolver. Então eu vou dar um exemplo. Todos os mentores aqui estão desenvolvendo comigo um produto, eu estou dando meus pitacos e eu vou dar um conteúdo específico em cada curso. Então, eu vou ser sócio desses caras. Então, vamos ter vários projetos aqui online para que a gente possa começar. Estamos construindo e daqui a pouco tenho certeza que a gente vai ter alguns cases de sucesso, mas todo mundo que está aqui como mentorado também pode ter, em algum momento, o seu curso online. Legal, gente. Ó, temos mais 3 minutos. Quem gostaria de falar em 3 minutos aí para a gente finalizar? Não quero terminar antes de 3 minutos, hein? Então, vai ficar um aqui olhando a cara um do outro. Eu vou falar. Pode falar, Marisa. Tudo bem? Bom dia. O que eu entrei na metade, né? Sim, Mas assim, o que eu vi ali me chamou a atenção a questão de corte, o que não gera valor, né? Então, assim, sim, como eu estou fazendo muita coisa, um dos meus objetivos é cortar o que não me gera valor, que não me está dando receita, né? Porque eu faço muita coisa, você já sabe. E a questão do fato novo é esses eventos que eu estou fazendo, né? Eu comecei a fazer um evento sem fins lucrativos, que é MVI, é Mulheres que Investem, Mulheres que Investem em Relacionamento. Então, assim, toda terça-feira nós estamos com 12 mulheres se encontrando. Então, a gente está buscando fazer algo novo, mas para gerar depois receita com essas mulheres. E tá super bacana também. Então, algo que eu já estou fazendo. Além sim. de Parkinson, que eu fiquei meio assim, sem entender. Eu gostaria mais que você falasse para mim, Ah, porque. legal, bacana. Então, por exemplo, Marisa, se você tem uma tarefa para ser realizada em 6 meses, ela vai ser realizada em 6 meses. Você pega a mesma tarefa e dá um prazo de uma semana para ser feito, ela vai ser feita em uma semana. Ah, Porque então isso é para mim. a tarefa se alonga conforme o tempo que ela tem. Então, quanto menos tempo você tiver para a tarefa,
Isso fica muito claro quando você vai sair de férias. Se você vai sair de férias numa terça-feira, você vai fazer tudo que você tem que fazer na semana até terça-feira. É, E aí, mas, pô, se você tivesse a semana inteira, você ia demorar a semana inteira para fazer. Mais ou menos isso. isso. É, exatamente para mim. Então, foi esses 3 fatos que me chamou a atenção. Legal, obrigado. Pessoal, só para a gente finalizar, em uma palavra, como que foi a nossa aula de hoje? Coloca aí, só para eu ler aqui, para ter o feedback de vocês. Em uma palavra, aí no chat. Excelente, ótima. Esclarecedora, novidades, engrandecedora, Daniel. Valeu, Daniel. Produtiva, aprendizado, reflexiva. Fabrício, foco. Maria. Oi, gente. Obrigado, hein? Obrigado pelo feedback. Foco, foco, foco. Semana que vem também. Semana que vem eu tenho um desafio. Eu tenho muito conteúdo para passar semana que vem e eu já queria colocar alguma coisa na prática, para que a gente pudesse já começar a construir alguma coisa diferente. Rico em ideias. Obrigado, obrigado, gente. Valeu. Semana que vem, então, a gente está no ar. Vamos se comunicando pelo grupo. Qualquer novidade. E se você não agendou, agenda lá. Vou pedir só para o Rodrigo e para o Eduardo se reagendarem lá para a gente poder caminhar. Beleza? Abraço. Beleza. Valeu. Valeu, até mais. Um abraço. Valeu, Zé. Valeu todo mundo.